Olá, alunos! Essa semana eu trouxe como proposta a obra A Cuca, de Tarsila do Amaral. Então, como vocês já sabem, a pintora Tarsila do Amaral, como já falei em outros vídeos, foi a pintora ícone do movimento antropofágico, que surgiu alguns anos depois da Semana da Arte Moderna, e se referia aos artistas que se propunham a deglutir a cultura estrangeira e a cultura interna brasileira, com o objetivo de criar uma arte própria, legitimamente brasileira. Tarsila costumava usar tons fortes e coloridos em suas obras. Além de criar obras com temas sociais, ela costumava também pintar telas com temas de animais selvagens e folclóricos, que resgatavam elementos dos sonhos e do universo mágico das lendas da cultura popular brasileira. Agora, então, a professora vai falar, já falei um pouquinho sobre Tarsila, irei falar sobre esta obra de arte que é a Cuca. A Cuca, Tarsila pintou no começo de 1924 e escreveu a sua filha dizendo que estava fazendo uns quadros bem brasileiros, o descrevendo como um bicho esquisito no meio do mato, com um sapo e um tatu e um outro bicho inventado. Tarsila usou então cores alegres, como vocês podem observar, e fortes, que lembram o Brasil. E um tema que faz parte então do folclore e da literatura brasileira. A artista usa então imagens estilizadas, que significa isso? Com formato simplificado e infantil. Podem observar que as formas, são bem infantis, né? Bem características de desenhos infantis. E representados então por personagens lendários e surreais, personagens que não são reais, né? Como a gente já trabalhou muitas vezes, né? Que lembram então a infância de Tarsila. A Cuca. O que seria a Cuca? Vocês já conhecem a Cuca de uma história infantil e também do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, esse é um personagem do folclore brasileiro e é conhecida popularmente como uma bruxa que possui cabeça e um corpo de jacaré e gargalhadas escandalosas. No Brasil, a Cuca se tornou muito popular, principalmente após ser retratada pela obra do escritor Monteiro Lobato, conhecido então como Sítio do Pica-Pau Amarelo, divulgado tanto na literatura infantil quanto na televisão brasileira. Lobato criou essa obra inspirado em memórias de sua própria infância, já que ele mesmo viveu com a sua família em uma fazenda do interior de São Paulo. Então, Lobato criou sua obra, né, baseado na infância dele, e Tarsila também se baseou na obra de Lobato, fazendo essa tela para mostrar, então, a sua filha, com personagens, então, surreais e personagens do folclore
e da literatura brasileira, né? Então agora a professora vai mostrar para vocês a proposta da atividade desta semana, que será, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a ficha técnica, né, da obra Cuca. Então, o título A Cuca, autor Tarsila do Amaral, o ano que foi pintada, 1924, foi pintada a óleo sobre tela, e esta tela fica então no Museu de Grenoble, na cidade de Grenoble, na França, tá? Aí aqui embaixo consta um textinho sobre a obra e as atividades. Então, as atividades dessa semana são: vocês vão ter que citar uma literatura infantil que marcou a infância de vocês. Então, todos já ouviram uma história infantil, ou contada pelo pai ou pela mãe, ou vocês mesmos, né, que talvez gostavam de histórias infantis durante a infância. Então, vocês vão relatar sobre essa história escolhida por vocês, a história que vocês mais gostaram de uma literatura infantil, tá? Vocês vão fazer um breve relato da história. E depois vocês vão fazer a relação dessa história, da literatura que vocês escolheram, com uma situação do mundo real de hoje. Por exemplo, aqui a história da Cuca, né? A história da Cuca, ela pode ser relacionada com o mundo atual. A Cuca é uma bruxa, né? Pode ser relacionada com as maldades, né, existentes no mundo atual. Pode ser relacionada com a paisagem também do nosso Brasil, né, com os outros animais aqui. Então, vocês irão fazer a relação da literatura escolhida por vocês com uma situação do mundo real. E por último, vocês vão fazer uma releitura da literatura que vocês escolheram, por meio de desenho ou colagem. E vocês vão representar, então, um fato que mais marcou nesta literatura que vocês escolheram. Por exemplo, vamos pensar na literatura de Pinóquio, por exemplo, qual foi, né, se alguém já ouviu, com certeza, a história de Pinóquio, né? Já foi contada a vocês, ou na escola, ou em casa, o que mais marcou nessa história, né? Qual foi o fato? O fato ali, por exemplo, do pai do Pinóquio, quando criou, ou quando o nariz dele crescia porque ele mentia. Então, vocês vão fazer esta releitura de um fato que marcou a história de vocês, né, na literatura escolhida por vocês, ok? Então, esta é a atividade da semana. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima semana.